Bom dia, pessoal. Deus te abençoe. Que o Senhor venha edificar a nossa casa espiritual. Que o Senhor venha edificar cada um de nós através da sua palavra, consolidando dentro de nós aquilo que nós entendemos e aprendemos e que vem da fonte única, que pode matar a nossa sede e transformar tudo aquilo que nós já sabemos em algo produtivo, em algo real e que vai nos levar a outros lugares e que em nome de Jesus vai trazer para mais perto esse Deus de quem nós precisamos tanto. A Ele toda a glória. Bom dia pessoal. Eu estou aqui com uma mensagem que eu já tenho recebido alguns vídeos que os irmãos mandam para mim, falando das suas lutas, da tribulação. Embora não pareça, eu também passo muita luta. E aí lá em Tiago me dá uma direção, no capítulo 1 do livro de Tiago, quando ele diz assim, o fruto das provações. Você já pensou quantas coisas boas a gente aprende enquanto está na prova, embora que durante a prova a gente ache que nada está acontecendo, que Deus não está vendo a gente mais? Quantas vezes a gente já pensou assim? E aí Tiago diz assim, meus irmãos, tem de grande alegria quando enfrentardes várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Eita Deus! De modo a alcançar sabedoria, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos lá liberalmente, e não lança em rosto, se ser-lhe-á dada. É por aí, sabe, gente? A gente precisa entender que as provações geram frutos eternos dentro de nós, de uma transformação que nós muitas vezes nem sabíamos que ela poderia acontecer. Segundo a Bíblia, a tribulação é um refúgio para encontrar paz e força. Lá em Romanos diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. A oração não apenas alivia a angústia, mas produz perseverança e um caráter aprovado. Mas é tão difícil passar pela prova. Tão difícil. A gente sabe que Deus está no controle. A gente sabe que Deus vai fazer o melhor. A gente sabe que em meio às nossas lutas a vitória é certa, mesmo que a vitória não seja aquela que você está pedindo. A vitória pode ter um outro contexto, pode ter um outro alvo, pode ter um outro objetivo, que não é o que você tem no coração, é o que Deus preparou. Você já parou para pensar nisso? E aí eu estou orando e o Espírito Santo vai ministrando isso aí ao meu coração. O propósito de tudo que está acontecendo pode não ser o que você está vendo aí no seu coração. Eita glória! Eu disse, precisava falar desse jeito, né? Mas ele falou. Eita glória! Coloque tudo diante de Deus, sem falsidade, sabe por quê? Deus não é menino e você também não vai conseguir enganar Deus. Em momentos de dor, seja clara. Não esconda os seus sentimentos. Fale com Deus claramente. E aí o apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4, 6, 7, diz para a gente não se preocupar com nada. Eita! Mas apresente a Deus todos os seus problemas. Eu tenho feito isso todo dia, toda hora, sem parar. Apresente a Deus todos os seus pensamentos, os seus problemas, as suas dores, os seus sentimentos de dor. Peça para Deus te orientar, te dar orientação, te dar direção,
te dá discernimento, aleluia. Tiago disse: se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus sabedoria. Lá no textinho que a gente acabou de ler, Tiago está dizendo para nós que ele dá sabedoria a quem pede sabedoria. Coloque tudo diante de Deus com sinceridade. Reconheça a soberania do nosso Deus. Deus é chamado de Pai das misericórdias e Deus de consolo. Eita glória! Pois Ele nos consola nas nossas aflições e às vezes quando nós estamos na casa do desespero, Ele manda pessoas, Ele manda louvor, Ele manda palavra, tudo para nos consolar. Ele vem em pessoa no nosso quarto e nos traz a sua santa e doce presença. Mantenha o foco na vitória de Cristo. Lembre-se das palavras de Jesus em João, que nós vamos passar. João 16. Não estou lembrando o versículo, mas lá em João 16 está escrito que nós vamos ter aflições, perseguições, tudo aquilo, mas que Jesus, que Deus estará conosco até a consumação dos séculos. Eu venci o mundo. Guarda essa frase aí. Eu venci o mundo. Superar as lutas exige dependência de Deus, perseverança na oração e fé no nosso Senhor Jesus Cristo. Amadurecimento espiritual requer prova para a gente crescer e amadurecer e não ficar como meninos, né? O apóstolo Paulo diz que nós temos que suportar toda e qualquer situação. Wesley, que Deus te abençoe, que o Senhor te guarde. Eu não sei qual é a sua dor, mas Deus sabe. Mas eu sei que Ele está te falando aquilo que precisa ser tomado de decisão, aquilo que precisa mudar. E muitas vezes a gente fica relutando. E eu tenho ouvido a voz de Deus que diz que a gente precisa perseverar, confiar, mesmo sem entender, mas que nós temos que fazer a nossa parte. Porque a parte de Deus, Ele faz muito bem feito, Wesley. E Ele está contigo, eu tenho certeza. Ouvindo tudo que você diz, todas as suas queixas e dores. E que Ele te ama como pessoa única, exclusiva. Te ama num contexto individual, pessoal. Porque Ele é Deus que te conhece e te chama pelo nome. Amém? Deus te abençoe. Tiago destaca que as provações produzem maturidade, tornando o cristão perfeito. Não, é muito forte isso aí, mas íntegro no seu caráter, pensando como que ele pode prejudicar alguém se ele está em Cristo, como que ele pode fazer alguém sofrer emocionalmente, fisicamente, seja lá de que jeito for, se ele está em Cristo e se ele é parecido com Cristo. Tem um texto que a gente repete tanto: as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O velho homem morreu e agora tem um novo ser na sua vida, sendo moldado, sendo transformado por um poder que nós não entendemos, mas sabemos que existe e que vai nos dando uma nova forma de ser gente, que a gente não presta não. Mas quando Jesus entra no negócio, Ele muda a nossa história. Ele muda o nosso pensamento, Ele muda o nosso viver. A armadura espiritual lá de Efésios 6, vale a pena vestir ela para enfrentar as nossas dores, resistir os dias maus, utilizando as armas da fé, da palavra e da oração constantes que nos levam à mudança de vida. Eita glória! Compare a sua vida que era e o que é e a promessa de Deus para o nosso futuro no céu. Não largue isso por nada, mas permaneça fiel, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, e que nós tenhamos juntos ou separados, mesmo pela distância, porque de coração estamos juntos, que nós tenhamos um bom dia, cheio da graça e do poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço, que Deus te abençoe. Amém. Tchau, pessoal.